E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui para vocês uma questão muito bacana, uma questão que envolve aqui função modular. É uma questão intimidadora, mas é uma questão também, de certa forma, conhecida. Ela já apareceu em vestibulares militares, já apareceu no IME, mas pode aparecer de novo. Eles repetem questões, e o objetivo não é necessariamente a questão em si, é mais aproveitar do que ela disponibiliza para a gente estudar algumas estratégias interessantes em resolver problemas, olhar para a função modular de um jeito diferente. É uma questão bem bacana que envolve isso tudo. Então, vocês podem olhar aí a questão somatório aí de módulos, né? Então, módulo de x-1 mais módulo de x-2 até módulo de x menos 2025. Isso é uma função e eu quero saber o valor mínimo dela. E assim, nós não vamos de cara começar a resolvê-la, não. A gente vai construir algumas ideias aí que envolvem a ideia de módulo, claro, e aí a gente vai ver que tá com tudo pronto aí sim para resolver a questão. Se fosse só resolver, gastaria ali coisa de 2 minutos no máximo, mas eu acho que o caminho é muito mais interessante. Então, se você ficou interessado, né, pausa aí o vídeo, tenta fazer a questão, depois você volta para ver a resolução e ver se você acertou. No mais, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, inscrever no canal se ainda não é inscrito para você não perder os vídeos futuros. Beleza, gente? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber para essa questão aqui? Eu não vou considerar que isso é uma aula completa de função modular, eu até tenho alguns vídeos de função modular no canal, vocês podem conferir lá. Eu só preciso que você saiba bem o básico mesmo, e a gente entender o seguinte, eu vou fazer aqui alguns gráficos, então vamos fazer aqui o nosso plano XY, e eu vou fazer ele aqui umas 2 vezes, acho que já vai ser mais do que suficiente. Aqui tem 2, vou diminuir ele um pouquinho, na verdade. Esse aqui, diminuir ele um pouco também, que aí cabe 3 aqui, um do lado do outro. Mais ou menos isso aqui. Beleza? E a ideia é o seguinte, gente. Como que seria o gráfico da função f de x igual a módulo de x? É a função modular mais simples que a gente tem. E ela, eu imagino que vocês conheçam, né? Ela é como se fosse uma letra V. Ela faz isso daqui, porque o que é módulo de x, né? É mais ou menos x. É x se você pegar x positivo e menos x se o seu x for um número negativo. Então isso aqui sai do módulo como x, sai como x se o argumento for positivo, ou como menos x se o argumento for negativo. Ok, isso aí é o basicão do módulo. E aí, o que acontece? Você vai ter a reta y igual a x, só que quando o seu x for negativo, essa parte que estava aqui reflete de volta. Então você tem essa letra V. Agora, o que seria o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 1? Você pode fazer a mesma análise, então entender que, bom, isso é a própria reta x menos 1, se x menos 1 for um número positivo, ou seja, se o x for maior que 1. E vai ser o negativo se o x for menor do que 1. Então, para efeito, você teria simplesmente essa mesma letra V aqui, só que ao invés de ela estar centralizada no zero, que foi o ponto de virada, vamos dizer assim, ela vai estar centralizada aqui no x igual a 1, ok? É exatamente o mesmo efeito. Onde aconteceu alguma coisa no zero, agora acontece no 1. Vocês concordam comigo? Então, você pode tanto fazer a análise desse jeito, e aí aqui, ó, isso vai estar cortando no 1, claro. Você pode tanto fazer a análise desse jeito, ou pensar de uma forma um pouco mais geral, que é o quê? Qual que é a diferença entre essa função aqui e essa função aqui? A gente simplesmente fez uma translação no argumento, né? Eu troquei x por x menos 1. Então tudo que acontecia no x igual a 0, agora acontece no x igual a 1, porque eu adiantei a função de uma unidade, vamos falar assim, certo? E aí, o que acontece com o gráfico? Eu simplesmente estou pegando ele deslocando para a esquerda, concordam? Perdão, deslocando para a direita na visão de quem está olhando aqui, certo? Então, você fazer x menos 1, você pega o gráfico e desloca para a direita de uma unidade. Obviamente, então, o que seria aqui se eu pegasse a função f igual a módulo de x mais 1? Bom, isso aqui, como agora a gente já entendeu como funciona, né? É simplesmente o mesmo gráfico, só que deslocado para a esquerda. Então, passando aqui no menos 1 e aqui no 1 da mesma forma. Por quê? X mais 1 é a mesma coisa que x menos 1. Então você está deslocando o efeito para o menos 1 ao invés do 1. Então a gente não está mudando o comportamento da função, estou simplesmente deslocando ela de lugar, ok? Isso é uma coisa importante.
E por que eu estou falando isso? É interessante a gente ver o que acontece quando eu pego módulo de x menos alguma coisa, ou módulo de x mais alguma coisa. Aqui, se eu trocar 1 por a, eu simplesmente vou estar passando aqui no a, e aqui no a, aqui no menos a, e aqui no a da mesma forma. Concordam? Essa é a base do que a gente precisa fazer a questão. A próxima coisa que a gente precisa é entender agora como que eu combino esses módulos, certo? Então, assim, eu não estou interessado numa função módulo de x, estou interessado na função módulo de x mais módulo de x mais alguma coisa, etc. E eu vou começar, apesar do módulo de x ser o mais simples, ele nem aparece aqui na nossa função. Eu vou começar pelo módulo de x menos 1 e o módulo de x mais 1. Entender o seguinte, o que acontece quando a gente faz f de x? Então, eu vou fazer aqui mais um gráfico. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Vou copiar aqui embaixo. Aliás, vou fazer isso mesmo. Vou copiar ele aqui embaixo. E aí nós vamos fazer um último estudo aqui de comportamentos da função. Acho que até aqui tá mais ou menos ok. Acho que aqui vai estar bom. Isso. Aqui eu vou apagar. Ok. Agora, vamos pensar na seguinte função, gente. A função f de x. Opa, que deu errado. A função f de x igual a módulo de x mais a mais módulo de x menos a. Eu quero ver o seguinte, o que acontece quando eu somo dois módulos? Podia ser quaisquer dois argumentos ali, x menos a, x menos b, mas vamos pegar um caso que tem um pouquinho de simetria, né? Ali eu estou pegando mais ou menos a. Podia pegar 1 e 3, né? Ok, mas vamos começar com algo um pouco mais simétrico, depois a gente vê se consegue voltar para esse caso. Bom, gente, o que é isso? Você pode tentar ver qualitativamente o que acontece quando você soma esse gráfico com esse, vai funcionar, mas eu gosto de mostrar isso analiticamente, que eu acho que não deixa discussão para nada. Que é o seguinte, olha só, o módulo de x menos a, ele é igual ao quê? Ele é igual ao próprio x menos a, se x menos a for positivo, ou seja, se x for maior ou igual a a. E ele vai ser o negativo dessa expressão, a menos x, se o x for menor do que a, ok? Da mesma forma, o módulo de x mais a vai ser basicamente o contrário, vocês concordam? Então, o módulo de x mais a, ele vai ser o próprio x mais a, se o x for maior que menos a, né? É só trocar a por menos a, maior que menos a, e menos isso se x for menor que menos a. E aí aqui eu preciso botar um menos a menos x, que aí fica tudo certo. Concordo? Muito bem. E aí, como que eu vejo a combinação desses resultados? Basta eu somar, certo? Deixa eu ver se está cabendo aqui. Está cabendo ainda, dá para ver. E isso aqui é só eu chegar um pouquinho para o canto, que aí fica tudo na mesma linha. Ok, então esse eu chego um pouquinho aqui para cá, diminui um pouquinho de tamanho, e aí a gente fica tudo certo. Ok. Então olha só, gente. Vamos fazer uma tabelinha com esses resultados. Então a gente tem aqui o A, o menos A, na verdade o contrário. Aí aqui a expressão 1, que seria o módulo de x menos a expressão 2 e o nosso resultado. Então, vai ser isso aqui, ó. Aqui é menos A, aqui é A, aqui é a nossa expressão 1, vou botar assim, aqui é a nossa expressão 2. E aí, olha só, essa expressão aqui, que eu chamei de 1, até eu chegar no x igual a A, ela vale x menos A. Então aqui, ó, é x menos A, x menos A. Depois disso, ela vai valer, aliás, perdão, ela vale o contrário, né? Ela vale A menos x. Ela vale A menos x, A menos x. Passou do A, ela vira x menos A. Ok. A expressão de baixo, até chegar no menos A, ela vale menos A menos x. Então, menos A menos x. Concordam? A segunda, até depois que passou do menos A, ela vale x mais A. E depois continua valendo x mais A. Concordam? Muito bem. E aí, o que vai acontecer agora? O que é a nossa função, o nosso f de x? Ele é a soma desses caras. Então, se eu somar essas duas coisas aqui, vai dar menos 2x. Aqui vai dar x corta com x, vai dar 2a. E aqui o a corta com menos a vai dar 2x. Então significa que entre menos a
e A, essa função ela é constante, e constante igual a 2A. Olha só, ela vale algo mais ou menos assim. Concordam? Sendo aquele valor o 2A. A partir do A negativo, ela vale menos 2x. Então ela vai fazer isso aqui, olha só. Inclinação negativa. E depois ela vale 2x, concordam? Ela vai valer exatamente isso aqui. E olha só que interessante. Quando x for igual a menos A, então, ou seja, exatamente nesse ponto aqui, elas se encontram bonitinho, porque menos A vezes menos 2 dá 2A. Então, esse gráfico é uma função contínua, bonitinha mesmo. E tem esse formato, observem só, um formato de panela, que eu gosto de dizer, né? Ele vale aqui exatamente 2A, ok? E as inclinações vão ser mais ou menos 2x, tudo bem? E isso, gente, é a base para a gente fazer aquela questão. Eu já falei que a outra parte era a base, mas isso aqui é o principal raciocínio. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para baixo, que tá me dando um pouquinho de agonia. Tudo muito próximo ali. Ok. Isso aqui é o principal raciocínio que a gente vai precisar para a questão. Entender como que a soma de módulos se comporta. E olha só como que esse raciocínio é poderoso. Por quê? Vamos supor que agora eu tenho uma função que eu simplesmente incremento. Então eu pego aqui, ó, f de x igual a módulo de x menos a mais módulo de x mais a. Agora eu vou pegar mais um cara. Módulo de x menos b mais módulo de x mais b. E vão assumir que b é um número em módulo maior do que o a. O que vai ser o gráfico resultante? Ele vai ser simplesmente isso aqui, é exatamente essa panelinha que a gente desenhou aqui do lado. Esse cara aqui, ele vai ser uma mesma panela, só que indo do menos b até o b. Lá ela vale 2b e depois começa a ter inclinação 2x, mais ou menos 2x no caso, né? Então a gente teria como se fosse isso aqui, ó. Aqui, indo do menos b até o b, um valor constante, depois isso sobe, depois isso sobe. Concordam? E o que é a nossa função? É a soma desses resultados. Mas olha só, como essas funções têm essa cara de panela, qual que é o valor mínimo de cada panelinha? É 2 vezes o valor que está dentro do módulo, certo? Então, se aqui é A, o valor mínimo daquela panela associada é 2A. Se aqui é B, vai ser 2B. E o valor mínimo é sempre no mesmo ponto. É sempre aqui, vamos supor, no x igual a 0. É claro que ele se mantém constante por uma faixa, mas no zero ele com certeza sempre coincide. Porque aqui o 2A se mantém até essa parte. Depois ele começa a crescer enquanto o b ainda se mantém. Vocês concordam? Mas no x igual a 0, com certeza eles coincidem e ali é o menor valor que a função vai ter. Ele pode se estender e depois começar a aumentar, mas ali é onde vai ter o valor mínimo. Concordam? Ou seja, se eu tiver, apagando aqui, x menos a, mais, depois módulo x mais a, etc., o valor mínimo dessa função aqui, o f mínimo, esse mínimo ficou bem esquisito, mínimo, ele é simplesmente 2a mais 2b, ou seja, 2 vezes a mais b. E o que aconteceria se eu tivesse aqui agora mais módulo de x menos c mais módulo de x mais c? Assumindo de novo que o c é o maior desses 3 números. Nunca importa, né? Porque sempre eles vão ter uma relação de ordem ali. Então, é só eu adicionar aqui mais c. Vai ser simplesmente 2 vezes a soma dos argumentos de deslocamento. Vamos falar assim, de quanto que eu estou deslocando a função ali do zero. Ok? Justamente porque a estrutura básica desse par de valores é essa panelinha que tem um valor mínimo constante no x igual a 0 e que se mantém até mais ou menos o argumento, né? Mais ou menos A, mais ou menos B, mais ou menos C. E a gente vai tendo assim, claro, se eu quisesse fazer o gráfico completo, ia ficar uma superposição de panelas, né? Ia ficar um negócio assim, depois ia ter uma maior passando aqui assim, e por aí vai. Concorda? Eu sei que tá tampando aqui, mas só para vocês verem o que eu tô fazendo. Aí. Mas a gente não está interessado em fazer esse gráfico completo, a gente está interessado simplesmente no valor mínimo. Beleza. Conhecendo isso tudo, como que a gente faz a bendita da questão, né? Se a gente voltar aqui, a gente não tem esses pares acontecendo. A gente tem x menos 1,
x menos 2, x menos 3 e por aí vai. Cadê o par do x menos 1? Cadê o x mais 1 ali? Vocês concordam? Ele não existe. A questão é, eu posso fazer ele aparecer. Por quê? Vamos pensar uma coisa aqui, gente. Isso aqui eu vou fazer bem feio só para ilustrar aqui o meu raciocínio. Pensa na função x ao quadrado. Função x ao quadrado, a parábola fazendo isso. Pensa agora na função x menos 1 ao quadrado. Isso é a mesma parábola, só que passando aqui pelo 1. Aí eu te pergunto, em termos de comportamento, essas funções são diferentes? Não, elas são exatamente iguais, só que você está mudando a posição inicial do seu eixo y, vamos dizer assim, né? Onde as coisas aconteciam no 0, agora acontece no 1. Você está mudando onde a função é mínima. Você está mudando onde ela cruza o eixo y, por exemplo. Mas você não está mudando o valor mínimo. O valor mínimo da função nesses dois casos aqui é 0. Por quê? A gente fazer mudanças no argumento da função não muda propriedades fundamentais da função, como, por exemplo, o valor mínimo dela. Então, que a gente, e isso é um nome chique, né? Isso é uma transformada aditiva que nós estamos fazendo aqui, né? Porque observem só, se eu pegar, eu tô fazendo besteira aqui, se eu pegar essa função aqui e fizer a seguinte mudança de variável, falar aqui x menos 1 é igual a t. Então a função f de t é simplesmente t ao quadrado. Então essa função fica igual a essa. Eu só estou mudando onde que as coisas ocorrem, mas não o que ocorre. Vocês concordam comigo? Então, tendo tudo isso em vista, eu acho que vocês já entenderam onde que eu quero chegar. Se a gente pegar aqui a nossa função, finalmente a nossa função, né, que seria o quê? Vou até passar um traço aqui para dividir a parte da solução mesmo, e que não precisa de muito, realmente. Olha só. A nossa função, ela é módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 2 mais módulo de x menos 2025. Eu posso juntar esses caras de uma forma inteligente. Eu posso escrever isso assim. Observem só. Isso é igual a módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 2025, ok? Agora, mais módulo de x menos 2 mais módulo de x menos 2024. Eu estou pegando os extremos, né? Não tem muito mistério que eu estou fazendo. Mas até chegar ao quê, né? 1 com 2025, 2 com 2024, né? Eu tenho sempre os pares certinho, então eu vou chegar uma hora ali no 1012 com o 1014, concordam? Então, vai chegar aqui, ó, mais módulo de x menos 1012 mais módulo de x menos 1014 e vai sobrar o módulo de x menos 1013, ok? E vai sobrar aqui, eu vou até escrever ele sozinho, mais aqui o módulo de x menos 1013. Porque observem só, a soma dá sempre 2026, certo? 1 com 2025, 2 com 2024, assim por diante. O 1013 ele é metade, não tem com quem ficar com ele, concordo? Beleza. Mas agora observe o seguinte, gente. 2025 mais 1 dá 2026, e os outros assim como eu disse. E o ponto médio é o 1013. Então se eu fizer a seguinte mudança de variável, observem só. Se eu fizer aqui x menos 1013 igual a t, ok? O que vai ser o nosso f de t? O nosso f de t, vou continuar escrevendo em preto aqui. O nosso f de t, ele é, bom, vamos começar aqui pelo 1013, né? Isso é simplesmente módulo de t, ok? Módulo de t. Mas, agora, vamos começar por esses dois caras. X menos 1012 é simplesmente t menos 1. Então, isso aqui é módulo de t menos 1. Mais x menos 1014 é módulo de t mais 1. Concordo? Aqui eu falei o contrário, né? Aqui, ó, se eu subtrair um aqui, dá 1014. Se eu somar 1, dá 1012. Se eu somar 1, dá t mais 1, certo? Mas, como eu vou escrever os dois, não faz diferença. Mas x menos 1012 é t mais 1. X menos 1014 é t menos 1. Então, isso aqui é t menos 1, t mais 1. Se eu pegar
o x menos 1011 vai dar t mais 2. Se eu pegar x menos 1015, vai dar t menos 2. E assim por diante. Até eu chegar aqui, olha só, no x menos 2025. É simplesmente eu pegar isso aqui e subtrair 1012, certo? Nesse pedaço. Aí vai dar 2025. Ou seja, isso aqui vai dar módulo de t menos 1012. E o x menos 1 é simplesmente eu pegar aqui e somar 1012, certo? Que 1013 menos 1012, negativo, vai dar menos 1. Então, isso aqui vai dar módulo de t mais 1012, ok? E aqui de novo eu... Como é que fala? Tá certinho, né? Porque aqui quando eu somar 1012, aqui fica t mais 1012. É porque se eu subtrair de um lado, o t subtrai também, né? Enfim, então tá certinho. Deixa eu apagar essa parte aqui. E essa fica a nossa função sob a perspectiva do t. E aí eu cheguei onde eu quero, concorda? Porque olha só, eu tenho mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 1012. E aí a minha resposta fica imediata. E esse cara aqui que está sobrando, o valor mínimo dele é 0, concordo? Porque aquilo é t menos 0. Então o 0 entra na soma ali fazendo nada. Vocês concordam comigo? Então esse aqui, olha só, o nosso f mínimo é simplesmente igual a 2 vezes, como apareceu lá atrás, né? Qual soma? Eu posso até incluir o 0, mas eu estou somando 0, não faz diferença, concordo? Basta eu somar essa galera aqui. Isso é 2 vezes 1 mais 2 mais 3 mais 1012, ok? E aí, olha só o que acontece. Isso é uma soma de Gauss clássica, né? Então, isso aqui dá 2 vezes o primeiro mais o último, vezes o número de termos, que é 1012. Tudo isso sobre 2. Ou seja, esse 2 corta com esse 2. Isso aqui dá 1012 vezes 1013. Que a resposta em si não interessa tanto, mas só para ter graça, né? Eu vou fazer ela aqui. 1012 vezes 1013. Isso aqui dá 1.025.156. Então isso aqui é igual a 1.025.156. Esse aqui é o nosso resultado. Beleza, gente? Então, assim, como eu disse, a questão é muito rápida de fazer, né? Ela é isso aqui. Se eu não quisesse tantos detalhezinhos nessas transformadas, eu nem precisava. Eu sabia, já que é só pegar o ponto médio, né? Então, se eu tô indo do 1 até o 2025, ponto médio é 2026 sobre 2, que é 1013. Se desse o número quebrado, não tinha problema. Então, se fosse até 2026 ali, seria 2027 sobre 2, não tem problema. Só ia ficar menos bonito o problema. Por isso que eu escolhi a partir do x igual a 1. Mas é vocês entenderem o quê? Como que a estrutura de soma de módulos, quando os argumentos são deslocados de forma uniforme em relação ao zero, como que isso se comporta? Isso dá a nossa famosa panelinha, que é o que eu quis destacar aqui. Que se você somar vários desses caras, o valor mínimo está sempre ali centrado no zero, ou seja, vai ser 2A mais 2B mais 2C mais 2D, etc. Ou seja, 2 vezes a soma de cada um dos argumentos. Esse cara aqui, ele não interfere porque você estaria somando aqui um gráfico desse jeito, certo? Você estaria somando esse V aqui. Então no zero, você estaria somando zero. Ou seja, ele realmente não faz diferença, ele só vai deixar o gráfico com uma pontinha ao invés dessa parte chapada ali da panela, tudo bem? Mas ele não altera a soma por si só. Então vocês podem ver que eu posso fingir que tem um zero somado aqui dentro, que não faz nenhuma diferença, ok? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa ideia também de fazer uma transformada, entender que você trocar x por x menos qualquer coisa, não muda a propriedade intrínseca do seu problema, só muda onde ela ocorre. A diferença dessa função para essa função aqui é que ao invés dessa soma bonitona aqui acontecer no x igual a zero, com uma certa simetria, ela vai acontecer lá no 1013, porque os números estão equidistantes do 1013. Só que isso fica mais difícil de ver, concordam? Então, quando você faz essa mudança simples de variável, as coisas corroboram muito mais fácil para você e isso não altera o seu problema. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.